aí, pessoal? Eu sou o professor Teófilo Bevilacqua, Linguagens. Vamos pensar um pouco agora a respeito do vestibular, a respeito de redação, a respeito de dissertação nos vestibulares, né? Afinal de contas, o que é dissertar alguma coisa? Quando a gente pensa em dissertação, é tratar ali de algum assunto, né? Uma dissertação que pode apontar para algo mais informativo, para algo mais argumentativo, mas temos que pensar nesse dia da prova do vestibular, quando é ali proposto para que nós façamos uma redação, uma dissertação. Mas antes, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: às vezes ficamos muito nervosos no dia da prova, o dia da escrita do texto, mas é importante que vocês lembrem que a sua redação daquele dia, ela começou a ser escrita durante todo o processo, gente. Aprender a escrever melhor é um processo. O fato de alguém ser alfabetizado, saber grafar palavras, isso não quer dizer que a pessoa saiba escrever um texto, não é? Com uma funcionalidade, com uma intencionalidade. Então, há todo um processo de escrita, de reescrita, ou seja, de prática e, ao mesmo tempo, um processo de leitura. Não há como se desvincular a prática de redação de leitura. Então, o dia da prova é o ponto de chegada de todo um processo que foi construído no decorrer da sua preparação. Não, você não pode querer aprender a escrever melhor faltando 2 dias para a prova. Há todo um processo, há todo um acúmulo, um processo de reflexão sobre a linguagem, um processo de prática escrita fundamental para a gente entender, por exemplo, o que é a dissertação, já que a leitura aumenta as potencialidades de conhecimento de mundo, de linguagem e dos múltiplos gêneros existentes, e isso acaba se refletindo aí na escrita. Um outro aspecto, quando a gente vai pensar, então, na dissertação de um vestibular, é o seguinte: a estrutura básica de uma prova de redação é a presença das indicações técnicas que a banca examinadora traz, do tema a ser desenvolvido, do gênero sugerido e dos textos motivadores. O que são as informações técnicas, as indicações técnicas? A indicação, por exemplo, que deve-se usar caneta de tal cor, por exemplo, que há ali um número mínimo de linhas, são informações técnicas que são ali apresentadas, né? Ou seja, são informações que devem ser consideradas para que você não perca ponto. O nível de linguagem que se deve usar em muitos casos, né? Por exemplo, o Enem diz que deve ser o nível formal da linguagem. São informações técnicas, como traz informações sobre rasura, né? E essas informações técnicas, elas se dirigem para a questão, por exemplo, do tema. A estrutura da prova, então eu tenho essas informações técnicas, mas também eu tenho informações o quê? Eu tenho informações, evidentemente, do tema. O tema, basicamente, é o ângulo de assunto, de conteúdo, é o ângulo semântico que você deve produzir para chegar aí a ter um texto bem escrito, né? Então, quando nós pensamos no tema, o tema é o que dá centralidade ao desenvolvimento ali do que vai ser feito, seja do ponto de vista narrativo, seja do ponto de vista dissertativo, argumentativo. A reflexão e a compreensão exata e precisa sobre o tema é fundamental, porque muitos vestibulares eram redações que fogem aí ao tema. Um outro aspecto fundamental é o gênero textual. Gente, vestibulares podem trazer uma crônica, um artigo de opinião, um editorial, o dissertativo argumentativo. Eu tenho que entender qual é o gênero textual, por isso que eu tenho que conhecer o maior número de gêneros textuais possíveis para que numa prova, que, por exemplo, diferentemente do Enem, que apresenta o dissertativo argumentativo, uma prova
que apresenta um gênero, que podem ser muitos gêneros, nós tenhamos aí a mínima possibilidade de cair um gênero que eu não conheço. Então, entender a estrutura do gênero, a linguagem que é empregada nele e, principalmente, a funcionalidade. Então, qual a funcionalidade de um artigo, a funcionalidade para que serve uma crônica. Então, ampliar o conhecimento nesse sentido me faz entender melhor essa estrutura de uma prova de vestibular, não é? De uma dissertação de vestibular. E, numa dissertação, de um modo geral, aparecem os textos motivadores. Não é? Para que serve, gente, o texto motivador? Basicamente, o texto motivador serve para esclarecer o tema. Né? O texto motivador serve para elucidar, às vezes, um tema que parece meio nebuloso. Né? Através daqueles textos, eu entendo o tema e desperto ideias. É muito interessante que você desperte ideias, as suas ideias. Não é interessante copiar os textos motivadores. Né? Portanto, a prova de redação ela começa bem antes do dia de fazê-la oficialmente. É o processo. Eu devo considerar indicações técnicas, o tema proposto, o gênero que é colocado e usar os textos motivadores como alimentadores, como esclarecedores das nossas ideias, não é? Treinem, leiam, que vocês vão escrever cada vez melhores. Eu espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo encontro.